E aí, sabe aquela nossa mania de tentar explicar tudo, até o que parece inexplicável? Pois é, hoje, com base no capítulo 7 da obra O Reino Invisível e a Ordem da Criação, a gente vai fazer o caminho inverso. Em vez de ficar quebrando a cabeça com o como por trás dos milagres, vamos descobrir o quem e entender por que eles são, na verdade, sinais poderosos do reino. Olha, o nosso caminho hoje é quase uma jornada de transformação da nossa percepção. A gente vai passar por 5 etapas que vão nos levar de uma visão de milagres, como se fossem quebra-cabeças da física, para uma compreensão deles como mensagens diretas, mensagens do rei. Então, para começar, vamos desafiar um hábito que, olha, quase todo mundo tem. O de tentar encaixar os milagres em caixinhas científicas. A ideia aqui é simples, mas é muito poderosa. E se a pergunta mais importante sobre um milagre não for como ele aconteceu? É aqui que a gente chega no X da questão, né? O que, de verdade, define um milagre? Se a gente tira o foco daquele evento espetacular e começa a olhar para o significado dele, a resposta muda completamente o jogo. E olha que interessante, a obra que a gente está analisando nos dá uma ferramenta crucial para entender isso. Pensa assim, de um lado a gente tem a causalidade natural, que descreve o como o mundo funciona no dia a dia. Do outro, a autoridade divina, que revela o quem está agindo. O ponto-chave aqui, elas não estão competindo. São, na verdade, dimensões diferentes da realidade. Ok, se o milagre não é sobre quebrar as regras da física, então, para que ele serve? É exatamente aqui que o foco se desloca, sabe? Sai totalmente do mecanismo para ir direto para a mensagem. E aqui está o pulo do gato. Um milagre nunca é sobre si mesmo. Pensa nele como se fosse uma placa de trânsito no meio do universo. A função da placa não é fazer a gente ficar admirando um metal e a tinta, certo? É fazer a gente olhar para onde ela está apontando. E no caso dos milagres, eles apontam para uma realidade infinitamente maior. Eles não estabelecem novas leis, eles revelam quem reina. Essa frase aqui, resume tudo. Milagres, segundo a obra, não são uma espécie de atualização no software da física. Eles são uma declaração de soberania, uma revelação de quem, de fato, está no comando de toda a criação. Agora, vamos mexer num vespeiro. Vamos encarar uma ideia que está super em alta hoje em dia. A de que milagres são uma espécie de técnica espiritual que a gente pode aprender e aplicar, seja com orações específicas, energia ou certos estados mentais. Olha, sobre isso, a obra é bem direta, sem rodeios. Essa ideia de ativar, acessar ou operar uma fórmula para conseguir um milagre é vista como um grande equívoco. Jesus nunca ensinou uma tecnologia espiritual que pudesse ser simplesmente repetida. O que a narrativa bíblica mostra não é um método, um passo a passo. É algo muito, mas muito mais fundamental. A criação, ela simplesmente responde à voz do seu Criador. Não existe um processo a ser ativado, existe uma ordem que é obedecida. É um ato de pura autoridade. Pensa só no peso dessa frase. A ausência de método não é omissão, é revelação. O fato de não existir um manual de como fazer milagres não é uma falha no sistema. Essa ausência, por si só, é a mensagem. Ela revela que o poder não está no método, mas na pessoa de quem age. Então, tá. Se os milagres não são uma nova lei da física, nem uma técnica espiritual, qual é, afinal, o propósito deles? Agora sim a gente chega no coração da questão, na âncora que define o significado de cada um desses sinais. E a resposta vem direto daqui, das palavras do apóstolo João. Ele é super explícito. Os sinais foram registrados não para a gente tentar copiar, mas para que as pessoas pudessem crer em uma identidade específica. O objetivo nunca foi ensinar uma técnica, e sim revelar uma pessoa. E aí que a chave vira completamente. O objetivo de um sinal milagroso não é nos fazer entender um processo, mas sim nos levar a perguntar: mas quem é este? E a resposta que a Escritura oferece é clara. Este é o Messias, o Filho de Deus. Beleza, com tudo isso em mente, a gente chega na parte final. E talvez a mais importante, como é que essa nova compreensão muda nossa forma de responder ao milagroso? Porque se o objetivo é uma revelação, a nossa reação não pode mais ser a mesma de antes. Essa mudança de mentalidade nos coloca numa outra trilha, sabe? A jornada deixa de ser uma análise fria para se tornar um discernimento espiritual. A gente para de apenas observar um fenômeno e passa a reconhecer um sinal, a entender uma mensagem e, no fim das contas, a responder à pessoa por trás daquela mensagem.
Em outras palavras, a questão deixa de ser acadêmica e se torna profundamente relacional. A pergunta principal não é mais como isso funcionou, mas sim o que o rei está dizendo com isso e como eu devo responder a ele. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que fica para a gente pensar. Talvez a maior mudança de todas não seja encontrar novas explicações, mas simplesmente aprender a ouvir. Se os milagres são de fato a voz do rei, a verdadeira sabedoria não está em decifrá-los como um código, mas em reconhecer a voz de quem fala. A questão é, como então a gente aprende a ouvir?